ver hoje na nossa aula de geografia. A gente vai revisar o conteúdo de geografia que nós estávamos estudando até o momento e aí seguir, falando sobre a rede de transporte no Brasil. Então, o assunto que nós estávamos vendo relacionado às cidades, às metrópoles e às regiões também. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a rede de transporte no Brasil. Por quê? O que adianta nós termos mercadorias, alimentação, se nós não temos aí o transporte, O transporte é um importante meio para que o alimento chegue à nossa mesa, Para que o alimento venha conservado. Nós vimos alguns esquemas relacionados já aos meios de transporte. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais, ok? Vamos lá então ao nosso conteúdo. Vou deixar para vocês aí a página 17, a correção da página 17. Ele vai relacionar o seguinte, só passando aí para vocês, Lá na página 17, ele vai relacionar quantas crianças, referente ao texto que a gente leu, e aí quantas crianças, e adolescentes aí estão, no caso, trabalhando no Brasil e no mundo. 1,8 milhões de crianças, Na letra B, São Paulo e Minas Gerais. Na letra C, é importante aí que vocês, alunos, reconheçam seus direitos de brincar, estudar e conviver com seus pares de faixa etária em ambiente saudável para que haja desenvolvimento físico, emocional e também intelectual. Então aí a correção do nosso conteúdo, tá bom? Vamos seguindo então lá, só falando sobre as redes de transporte no Brasil. Olha só. No slide de vocês, esse texto aí tem no livro também, tá bom? Tem no livro. Aí ele vai citar o seguinte: no bairro onde você mora, provavelmente há vias para transporte de carga, pelas quais são transportados alimentos, matérias-primas, produtos industrializados, entre outras mercadorias. A integração entre os espaços rural e urbano depende da infraestrutura viária e dos meios de transporte. Para os diferentes tipos de mercadoria, quantidade e distância entre a origem e o destino, utilizam-se os meios de transporte mais adequados. Por exemplo, o abastecimento da população com mercadorias como vegetais, frutas, laticínios, carnes e ovos é realizado pela rede de transporte rodoviário. E também são, no caso, alimentos que vêm do interior para a cidade, são feitos também por meio rodoviário, é perto, pela estrada, pelas rodovias e também pelas BRs, ok? Então essas redes de transportes, elas são utilizadas para esses fins. Agora, aqueles alimentos ou produtos também, aparelhos eletrônicos, entre vários outros, que vão para outro país ou vão para outra cidade mais longe, geralmente eles são feitos através de quê? De embarcações, pela rede de transporte hidroviário, pelos rios, ou aéreo também, Eles vão aí, são os meios de transporte que também se utilizam quando é distâncias mais longas, ok? E aí ele vai falar o seguinte, olha só, que as canalizações externas ou subterrâneas que transportam produtos produtos específicos em longas distâncias são chamados de dutovias. Esse tipo de transporte ele é dividido em 3 grupos. Aí nós temos aí os oleodutos, gasodutos e minerodutos. Ou seja, como assim, professora? São aqueles produtos, os líquidos, produtos líquidos, que aí como é que é feito o transporte deles? É dentro do caminhão? Não, é através dos
gasodutos, né? Através do sistema de transporte subterrâneos, ok? Aí nós temos aí os oleodutos, que transportam o gás natural e o petróleo e também os seus derivados, como no caso a gasolina. Os gasodutos transportam o que? Somente o gás natural, específico para isso. Minerodutos transportam minério de ferro e outros produtos químicos. Então, esse sistema de transporte aí, ele é feito especificamente para esses produtos, né? Que são considerados produtos perigosos, altamente perigosos, e produtos líquidos também, ok? Mas os outros produtos em específicos, como alimentação, e outros produtos relacionados à produção, ok? São transformados pelos outros meios de transporte, que é o hidroviário, aéreo ou rodoviário, tá bom? Aí nós temos embaixo, né, um exemplo, essa imagem também tem no livro de vocês, que são os dutos de transporte de petróleo entre o posto e a estação coletora de Canto do Amaro, no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Aí na outra imagem ele vai representar aí o mineroduto no município de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais. Nós temos também os dutos de gases, né, em Estaleiro Aliança, no Barreto, município de Niterói, no Rio de Janeiro, tá bom? São exemplos aí, né, no caso, meios de transporte subterrâneos, tá bom? E aí eu coloquei essa imagem para vocês só para especificar um pouquinho mais. Nós temos aqui coleta na fabricação, né, que é a transformação da matéria-prima, ponta rodoviária, ponto de origem, transporte marítimo, porto de destino, ponta rodoviária e entrega no cliente. Como é que é chamado aí? É chamado de cabotagem, olha só. Então, como assim, professora, cabotagem? É por onde vai passar todo o sistema de transporte. Por exemplo, você pediu alguma coisa de outro país, aí a pessoa vai postar no correio, aí esse produto ele vai passar pela expedição, vai aí chegar no país de origem, no caso Brasil, e aí a partir do Brasil ele vai passar para outra cidade até chegar ao seu destino, né? A chamada aí cabotagem. Nós temos aí entre os transportes hidroviários, destacam-se a cabotagem. Esse tipo de navegação é realizado no litoral com a terra a terra, vista entre os portos de um mesmo país ou de pequenas distâncias. Então, ele vai se originar, atualmente pode se originar tanto de países em países, como também dentro do próprio país. Então, ele vai passar aí tanto pelo transporte rodoviário, como também pelo transporte marítimo, ou pode ser também, né, pelo transporte rodoviário ou transporte aéreo. Mas esse sistema aqui, que é o transporte marítimo, ele é chamado de cabotagem, ok? Então esse daí é um dos assuntos que você vai ler aí no livro de geografia de vocês, tá bom? Como prática para casa, finalizando o nosso conteúdo de hoje, vai ficar as páginas 19 a 24 de geografia, tá bom? Por hoje é só, beijos e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana. E hoje a teacher separou um pouquinho de routine verbs para vocês revisarem, são os verbos de rotina. Nós finalizamos o capítulo 6, que era o conteúdo do terceiro bimestre, mas nós iremos agora revisar bastante coisa, né? Vocês estão fazendo as atividades avaliativas e vocês vão precisar, volta e meia, estar voltando em alguns conteúdos que talvez não tenha ficado muito claro apenas com as atividades do livro.
Então, a partir de agora, vou fazer mais atividades com vocês para revisar mesmo, tá? Esses conteúdos. Vamos lá, galera. Lá na página 74, a gente tem aí um pouquinho de vocabulário, né, desses verbos. Esses verbos é interessante lembrar que ele seguiu uma ordem cronológica do dia da Mia, tá? Então, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, o que ela faz durante esses dias possíveis de ser durante a semana, porque você vê, né, que tem, na verdade, são coisas que acontecem com frequência, então faz parte da rotina dela. Um ou outro aqui vocês não vão fazer, por exemplo, listen to music. Tem alunos que não têm fone de ouvido, que não tem rádio, que não escutam muito, são mais de assistir outro tipo de coisa, né, quando tem oportunidade de mexer num celular, no computador, vocês... Pode variar um pouquinho, mas é interessante que vocês entendam o que significa cada verbo desse daqui, porque será cobrado de vocês nas atividades, tá bom? Então presta atenção, tenta repetir em casa como que fala cada verbo desse. Let's go! 2. Listen and repeat. What time do you wake up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you do homework? What time do you listen to music? What time do you have dinner? What time do you go to bed? Agora, eu trouxe um pequeno texto aqui para analisar ele com vocês, fazer esse exercício aqui. Quando eu falo de texto, muita gente fica com pânico, né? Já imagina um texto cheio de palavras, coisas difíceis, ainda mais um texto em inglês. O pessoal tem mania de falar assim, mas eu não entendo. Gente, vocês entendem bastante coisa sim, principalmente em inglês. Você sai nas ruas de Porto Velho, tem inglês na porta da loja. Sabe, essa semana eu passei na Avenida 7 de Setembro de carro, né, que eu precisei ir ao mercado, e eu passei, tinha ali uma panificadora bem famosa que estava lá na porta, aberto, e embaixo estava escrito open, que significa aberto. Então assim, não tem mais como esconder, dizer que inglês não faz parte da nossa vida. Inglês faz parte sim e tá no nosso dia a dia, não tem para onde fugir, tá bom? Então assim, vamos ter um pouquinho de paciência. Quando alguém disser assim, mas eu não sei, então tá mais do que na hora de você parar com isso, dizer que não sabe. Você sabe, só não tá querendo praticar. Mas eu tô aqui para ajudar vocês. E esse texto aqui é o seguinte, ele tá faltando algumas palavrinhas, e as palavrinhas que estão faltando, que são verbos de ação. Na verdade, verbos de rotina. Então assim, quando eu acabei de revisar com vocês, foi justamente para que quando chegasse aqui, ficasse melhor de entender, porque aqui eu tenho uma figura de um personagem, que a gente vai já ler o que ele está falando, que ele vai falar o que ele faz durante o dia dele. E pensem o seguinte, né? Não teve uma ordem acontecendo lá na rotina da Mia? Da mesma forma vai acontecer aqui. Então vamos tentar encontrar o significado dessas palavrinhas, tentar montar esse texto, tá? Vamos primeiro aos verbos aqui que vocês vão poder utilizar. Wash my face, lavar o rosto. Have dinner, jantar. Do homework, fazer o exercício de casa. Have breakfast, tomar café. Go home, ir para casa. Take a shower, tomar banho. Brush my teeth, que é escovar os dentes. Get dressed, me arrumar, me vestir. Wake up, acordar. Play with my friends, brincar com os meus amigos. E o verbo read, que é ler. Então, vamos ao texto agora? Aqui eu apresento para vocês, esse daqui é o Tom, aqui no cantinho. E vamos ler um pouquinho sobre a rotina dele. My name is Tom. I live in London. Every day aí tem um espacinho, aí tem 6:30, né? Que é, na verdade, 6:30.
Então, o que vocês acham que a gente pode colocar aqui, que ele faz essa hora da manhã, 6:30 da manhã? Qual é o melhor verbo que a gente pode colocar? Se ele... Eu acredito que todo mundo sabe, né? Está começando o dia, a primeira coisa que faz, você não vai colocar assim, às 6 horas eu tomo banho. Não, primeiro você acorda para depois fazer o resto das coisas. Então, o verbo aqui corretinho, wake up. I wake up at 6:30. Continuando. I usually go to the bathroom. Aí tem duas coisas que ele vai fazer no banheiro, tá? Porque a gente tem um espacinho, o and e outro espacinho. Então, as possíveis coisas: brush my teeth, wash my face, take a shower. Então, tem 3 verbos que eu posso utilizar, tá? Eu coloquei aqui para vocês take a shower e brush my teeth. Pela manhã a gente tem o costume de escovar os dentes e tomar banho. Teacher, mas eu coloquei lava o rosto. Não tem problema, também tá certo, pode ser. At 7 o'clock, o que ele faz? Aqui não ficou muito claro, teacher, então vamos mais adiante. Ponto, aí continuou. I like to eat sandwich with milk. Opa, falou de comida. Primeiro ele acorda, toma banho, e aí um espaço em branco e falou de comida. Significa que o espaço em branco era a refeição da manhã, que se chama café da manhã. Em inglês isso vai ser have breakfast. I have breakfast. Ponto. I like to eat sandwich with milk. Next, o que ele faz depois para, no fim, go to school? Que fica entre tomar café e ir para a escola. Pode ser lavar o rosto, pode ser escovar o dente, já tomar banho, pode ser também. Vocês podem inverter essas ordens aí, tá? Então eu já coloquei aqui. Então, também pode utilizar a palavrinha get dressed, que é se arrumar, se vestir, tá? Então, I get dressed to go to school. Eu me arrumo para ir para a escola. Seguindo, my class starts at 7:30 and finishes at 12:15. Ela começa 7:30 da manhã e termina 12:15. To have lunch with my family. Se ele está falando que ele vai almoçar com a família, o verbo ir para casa, ali, go home. I go home to have lunch with my family. In the afternoon, à tarde, I like to. O que ele faz à tarde? Quais os verbos que tem ali? Pode ser play with my friends, pode ser read, né? A gente não pode utilizar outros verbos, por exemplo, acordar, que wake up é pela manhã, então não cabe, tem que fazer sentido. Então eu coloquei aqui I like to read, que ele lê durante a tarde. Se você colocar play with my friends, também pode, mas a gente vai dar continuidade aqui, ó. In the evening, around 6 o'clock, nas 6 horas da tarde, qual a possível coisa que a gente pode colocar que ele faz? Duas possíveis, né? Porque tem 2 espaços. Então eu coloquei aqui para vocês que ele brinca à noite, play with my friends and do homework, ele faz o exercício de casa. Às 7:30, at 7:30 da noite, né? I'm hungry, estou faminto. So I faz. Eu tenho que ir às 3 refeições. A da noite é have dinner. I have dinner. I go to bed around 9 o'clock. E eu vou para a cama por volta das 9 horas da noite. Falei de verbo de rotina, falei de horas, tá? Fiz também, né? Vocês entenderem um pouquinho como que, logicamente falando, né? Como que acontece a rotina de uma pessoa. Revisamos os verbos e agora vamos para a parte de que vocês vão fazer o exercício. Coloquem a data de hoje, não precisa desenhar essas imagens, mas o relógio precisa sim. O relógio e as frases são obrigatórios. Também o cabeçalho, o nome da teacher, como toda atividade que vocês fazem. Vou explicar para vocês como é que tem que fazer. Complete the sentence with the correct routine verb. Então, vocês vão completar essas frases com o verbo de rotina correto. Eu tenho aqui essas opções. Go to school, wake up e have breakfast. Gente, vocês vão copiar esses 3 primeiro, mas não acaba por aí. Vão ter outros 3, que vai ser have dinner, have lunch e go to bed. Gente, aqui em cima, só para avisar para vocês, tá? Eu misturei, não tá na ordem. Vocês vão ter que olhar a imagem,
completar a frase e desenhar o ponteirozinho do relógio, tá? Então vocês estão vendo o númerozinho aqui? Isso aqui são as horas. PM é depois do meio-dia e AM é antes do meio-dia. Passou meia-noite é AM até que se chegue meio-dia, tá bom? Feito isso, expliquei direitinho para vocês, respondam e voltem aqui, dei o play no vídeo para vocês poderem corrigir essa atividade. Vamos lá, galera? Vamos ver se tá tudo ok? A primeira delas diz assim, I, espacinho, at 8 a.m. O que ele faz às 8 horas da manhã? Ele está acordando. O verbo acordar em inglês, wake up. I wake up at 8 a.m. Depois, você tem outra menininha aí. O que ela faz às 8h30 da manhã? Tá comendo, né? Possivelmente tomando café. E tomar café em inglês é have breakfast. I have breakfast. Tem aqui embaixo uma imagem de pessoas indo para a school. E a hora que tem ali, AM. Só sobrou go to school. I go to school at 9 a.m. Já aqui, eu tenho outros verbos. Vamos lá. A pessoa que está com garfo e faca na mão, né? E o horário que ela realiza isso é meio-dia, né? 12 p.m. Então, meio-dia, se ela vai fazer alguma refeição, todo mundo sabe que já é almoço. O almoço em inglês é have lunch. Nessa outra imagem aqui, eu tenho pessoas que estão até realizando uma oração antes da refeição. E o horário dessa refeição é 9 horas da noite, 9 p.m. E esse horário só tem uma refeição possível, que é have dinner, que é o jantar. Eu janto às 9 horas da noite. E por último, a pessoinha aqui na cama já dormindo, aí tem at 10 p.m., que a pessoa vai para a cama, ela vai dormir. I go to bed. Esses são os verbos corretinhos. Lembrando que é para vocês também fazerem esses ponteiros no relógio também, analógico. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito direitinho. Se ficou com dúvida, sabe como me encontrar, entrar em contato comigo. Tô no plantão toda segunda, tá bom? Não dá para esperar a segunda, teacher? Manda sua dúvida para a coordenação que eu respondo também. Tá bom, galera? Até a próxima aula, então. Bye, bye! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 15/9, e nós vamos vir aí trabalhando nosso conteúdo de frações decimais. As páginas que nós estaremos realizando hoje serão das páginas 39 a 43, ok? Então, nessas páginas tudinho, a gente vai vir fazendo o quê? Colocando a data do dia 15/9, tá certo? Então, bora lá começar a nossa aula. Nós temos aí a número 3. Pinte cada figura para representar as frações decimais e depois escreva como se lê cada um deles. Então, nós temos inicialmente a fração, a figura e a leitura. Vou fazer com vocês essas 7 décimos aqui, né? E aqui essa outra você vai estar realizando, tá bom? Então, nós temos que a fração é 7/10. Nós temos aí que temos que pintar 7 das 10 partes. Observando que a nossa figura aqui está dividida em 10 partes. Quantos que nós temos que pintar? Sempre é o de cima, sempre é o numerador. Então, nós temos que vir pintando aí 7. Sobrou 3 sem pintar, certinho? Como que nós fazemos a leitura do 7/10? 7 décimos. Estamos trabalhando com décimos, centésimos, ok? Se é sobre 10, é décimos. E se é sobre 100, é centésimos, ok? Agora, a 5/100, você vai estar pausando o seu vídeo e realizando. Voltando aqui, nós temos 5/100. Temos 100 partes e tem que pintar 5. Certinho, né? E agora a gente tem a leitura de 5 centésimos. Acertaram? Vamos lá, a gente tem o número 4. Para a apresentação da banda da qual o André é vocalista,
foram colocados 780 ingressos à venda. Faltando uma semana para a apresentação, ainda havia 1/10 dos ingressos à venda. Quantos ingressos já foram vendidos, tá bom? Então a gente precisa observar que tem um total de 780. Vamos trabalhar aí fração de quantidade. Lembra lá do nosso conteúdo? Então nós vamos ter aí 780 de 1/10 para saber aqueles que ainda estão à venda. Quantos que ainda estão à venda? E depois a gente vai saber quantos que foram vendidos através da subtração, tá bom? Vamos retirar aqueles que estão à venda e aí o que sobrar vai ser ainda os que já foram vendidos, na verdade, né? Então nós vamos ter aí 1/10 de 780. Lembrando que esse 1/10 são aqueles que para apresentação ainda havia 1/10 dos ingressos à venda. São aqueles que ainda estão à venda, ok? Então, fazendo aí a fração de quantidade, nós temos 780 dividido para 10. Lembra lá? Pega a quantidade e divide pelo denominador, que no caso aqui é 10. E 780 dividido para 10, nós temos aí 78. Agora nós precisamos retirar aí esse 78 do total. Retirando esse 78, a gente vai ter aí os ingressos que já foram vendidos. 780 menos 78, nós vamos ter que é igual exatamente a 702. Então, foram vendidos aí 702 ingressos. 5. Elisa faz bonecas de pano para vender. Ela costuma guardar 1/10 do valor que recebe pela venda de cada boneca. Se Elisa vender cada boneca por R$30, quantos reais ela consegue guardar ao vender? Aí a letra A diz o seguinte: uma boneca. Quanto aí que ela vai conseguir guardar se ela vender uma boneca, sabendo lá, ó, que ela guarda 1/10 e aí ela vai vender a boneca por R$30. Então nós precisamos estar fazendo aí fração de quantidade, né? Trabalhando aí que uma boneca custa R$30 e aí ela vai guardar 1/10. Então ela vai guardar 1/10 de 30, já que é uma boneca. Fazendo aí 1/10 de 30, nós temos aí 30 dividido pelo denominador, 30 dividido para 10, que é igual exatamente aí a R$3. Então ela vai guardar, se ela vender uma boneca, ela guarda aí R$3. A letra B, e se ela vender aí 100 bonecas? Se uma boneca é R$3, 100 bonecas a gente vai ter aí 3 vezes 100. Ela vai guardar aí R$300, ok? A gente tem que o nosso bingo das frações vai ser realizado aí no nosso plantão de aula, tá bom? Pra gente ter a nossa interação e é ao vivo, então a gente consegue fazer certinho o nosso bingo, certo? Ok? Vai ter um brinde aí para o vencedor, o bingo das frações, tá certo? O nosso plantão de aula acontece aí das 1h30 até 15 horas, então nós temos bastante tempo aí na quarta-feira para estarmos interagindo, certinho? Não esqueçam! Agora a gente tem aí atividade para estar realizando. Número 1, que estão aí nas páginas 40 e 41. Ana e Gustavo estão jogando aí os bingo das frações. Observe as cartelas que Ana e Gustavo construíram. A Ana e o Gustavo construíram aí. Pontinho. A professora falou a fração 3/4. Marque com X a fração que Ana deve marcar. Olá, não falou nada do Gustavo, ele não tem 3/4 lá. A Ana tem. Observando aqui nessas frações, qual é a fração aí 3/4? Então você vai ter que marcar um X exatamente no lugar de 3/4. Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem ali o 3/4. Olha lá, marcaram certo? 3/4, não é 4/3, ok?
2. A professora falou 7 décimos. Veja a fração que Ana marcou. Vamos observar que ela marcou 10 sobre 7. Será que essa fração está certa? Será que ela marcou corretamente? Que a professora falou 7 décimos. Vamos observar aqui o pontinho. Ana marcou corretamente a fração? E aí, será que ela marcou corretamente 7 décimos? Não, porque a fração 7 décimos é 7 sobre 10 e não 10 sobre 7, né? 3. Observe a cartela de Gustavo. Que fração a professora precisa falar para que Gustavo grite bingo? Então nós vamos observar o seguinte, ele foi colocando as bolinhas, tá bom? Nos números, nas frações que a professora falou e ele colocou certinho aí. E aí, para ele falar bingo, ele precisa marcar aqui todas na horizontal, tá bom? E aí, para ele falar bingo, falta só exatamente essa aqui do meio, a 7/8. Tranquilo, né? Pra gente realizar. 4. Recorte a tira retangular da aba e considere a linha reta traçada a seguir como o inteiro. Então, tem uma tira retangular aí no canto do seu livro que você precisa estar cortando. Nós vamos fazer algumas dobraduras com ela, ok? A letra A diz o seguinte: marque nos pontos das extremidades dessa reta os números do 0 a 1. Extremidades, do 0 até o 1 ali, ok? 0 e 1. Letra A, tranquilo de realizar, né? Letra B, dobre ao meio a tira que você cortou. Então, você pega a sua tira que você cortou aí no canto do livro, dobra ao meio, ok? Desdobre e sobreponha na reta traçada. Você dobrou ao meio, abre ela, coloca aqui um pouquinho abaixo, não precisa pôr em cima, que você precisa visualizar os tracinhos aqui da nossa reta. Você colocando abaixo, você vai observar aí a posição da marca que você dobrou, né? E representa aí essa marca localizada aqui na reta como a fração 1/2. Nós vamos encontrar essa fração exatamente ali. Quando você dobra, você abre, posiciona um pouquinho abaixo, observa onde vai estar exatamente a dobra. E é aí que vai se encontrar a fração 1/2, porque a 1/2 lembra a metade. Então, nós temos a metade para cá e a metade para o outro lado, certinho? Agora nós temos a C. Dobre a tira em 3 partes iguais. Você precisa estar dobrando essa tira em 3 partes iguais. Pode estar utilizando uma régua para observar aí e dividir em 3 partes iguais essa tira, tá bom? Depois que você dobrar, você vai desdobrar ela novamente, vai sobrepor aqui abaixo e aí você vai observar aí a primeira dobra. Observe na reta a posição da marca dobrada mais próxima do 0. Então, vai ser a primeira dobra. E aí, você vai observar onde ela vai se localizar bem aqui, perto do 0, tá bom? O pontinho diz o seguinte: ao dobrar a tira em 3 partes iguais e observar uma dessas partes, você determinou qual fração dessa tira. Você dobrou em 3 partes iguais e você está observando apenas uma dessas partes. Então, nós temos uma de 3. Então, nós temos aí a fração 1/3, tá bom? Pontinho diz pra gente representar aí na reta essa fração 1/3. Então, quando você observa aí, você abriu já o seu papel que você dobrou, a sua tira, você vai pegar apenas a primeira parte aqui aproximada do 0, que vai se encontrar exatamente aqui, 1/3, ok? Agora a gente tem a letra D. Agora dobre a tira para representar a fração 1/4. Então você tem que dobrar a sua tira novamente, aí dividindo ela em 4 partes e pegando apenas uma dessas partes. Quando você faz isso, você vai observar aí a fração 1/4. Ela tem que estar próxima aqui do 0, tá bom? Pontinho.
Em quantas partes iguais você dobrou a tira? Em 4 partes, né? Certinho. Pontinho, represente na reta a fração 1/4. A gente encontra aqui a fração 1/4. É a primeira parte das 4 que você dividiu. Pontinho, represente na reta a fração 3/4. Então, nesse 1/4, você pegou apenas uma parte. Para representar a fração 3/4, você tem que pegar 3 partes. Então, você vai pegar 1, 2 e 3. Quando finalizar a 3, você vai colocar ali 3/4. Vai ficar nessa região aí. Então, a 3/4 você vai estar pausando, localizando aí na nossa reta. Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos ver se colocaram certo. A gente tem aqui exatamente 3/4, tá bom? 5. Considerando a linha reta seguir como um inteiro, com a ajuda de uma régua, descubra o ponto que representa cada fração a seguir. Então, nós temos as frações 1/2 e 1/5. A 1/2 a gente já sabe que ela vai se posicionar sempre no centro, no meio, né? Então, a 1/2 tranquilo. E a que sobrar vai ser a 1/5, exato. A número 6. Trace na reta a seguir os pontos que representam as frações. Então, você vai estar pausando, realizando essa aí, observando aqui, ó, que nessas duas de trás, né, que é 1/4 e 1/3, você vai ter que dividir essa reta aqui em 4 partes, e a 1/4 você vai pegar apenas uma parte dessa, a 3/4 você vai pegar 3 partes, certinho? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês fizeram certo. 1/2 é exatamente no meio, 1/4 e aí a gente vai ter 3/4. Certinho? Acertaram? A gente tem a número 7. Trace uma linha reta de 6 centímetros e marque nessa reta os pontos que representam as extremidades 0 e 1 e as frações 1/3. Então, você nesse momento vai traçar aí uma linha reta com 6 centímetros, precisa de uma régua, tá bom? As extremidades vão ser 0 e 1 e localizar aí essas frações 1/2 e 1/3. A 1/2 é exatamente no meio e a 1/3 você tem que dividir em 3 partes e pegar apenas uma dessas partes. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês fizeram certo. Olha lá, ó. Tem 6, digamos que tem 6 centímetros aqui, a 1/2 exatamente no meio e 1/3 pegou apenas uma das 3 partes. Número 8. Considere uma linha reta de 18 centímetros dividida em 18 partes iguais. Em que ponto dessa reta você marcaria as frações abaixo? Então, você tem que considerar uma linha de 18 centímetros. Pode até estar pegando uma régua. Essa régua tem que ter aí pelo menos 18 centímetros, que é o que a questão está falando. Dividida aí em 18 partes iguais. Qual seria aí em centímetros a fração 1/2, aonde nós localizaríamos? A 1/2 a gente sabe que é no meio. Então, nós temos 18. Qual seria o ponto que seria exatamente no meio? Seria aí no meio da reta, né? Sendo aí no ponto 9 centímetros. A letra B e a letra C, você vai estar observando e realizando. Pode estar pegando aí uma folha, realizando uma reta de 18 centímetros, dividindo ela em 3 partes aqui, pegando apenas uma. E na letra C, dividida em 6 partes e pegando apenas uma. E você tem que marcar qual é os centímetros que vai ser esse ponto. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se está certinho? A gente vai ter aqui que 1/3 vai ser no centímetro 6, né? E 1/6 vai ser no ponto 3 centímetros. Uma dica que eu também dou para vocês, se vocês apresentarem aí dificuldade, vocês podem estar utilizando aí fração de quantidade, observando que 18, ó, foi dividido por 2, temos 9 aqui, ó. 18 dividido por 3, 6. E 18 dividido para 6, nós encontramos aqui 3 centímetros, ok? 9.
Trace uma linha reta de 10 centímetros e marque nas extremidades dessa linha os valores de 0 a 1. Nós temos aqui o pontinho. Quais frações você consegue marcar nessa linha reta? Então você vai desenhar essa linha reta aí com 10 centímetros e desenhar, colocar, né? Marcar os pontos de frações que você consegue localizar aí, tá bom? Ela é pessoal, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês, olha. Nós temos aqui de 0 a 1, tem 10 centímetros, 1/2, 1/5 e 1/10, tá bom? Pontinho, escreva em centímetros os comprimentos representados por essas frações. Novamente, ela vai depender de acordo com as frações que vocês localizaram, é pessoal, tá bom? Trouxe esse exemplo para vocês. E aqui eu vou responder de acordo com o exemplo que eu trouxe. Nós temos aí que nessa reta, 1/2 vai ser exatamente no meio, que vai equivaler a 5 centímetros, já que o total tem 10, certinho? E aí 1/5 vai equivaler a 2 centímetros e 1/10 vai equivaler aí a 1 centímetro. Observando que cada espacinho desse, ó, tem 1 centímetro. Então facilita bastante a nossa vida, né? Fazendo dessa forma. Eu vim falar para vocês aqui sobre o plantão de aula, sendo que nossos plantões acontecem aí nas quartas-feiras, 1h30 até 15 horas. Eu trouxe aqui alguns de vocês que já entraram, alguns não estão mais entrando. O que está acontecendo, hein? Vocês entraram, agora não estão mais entrando. Nós temos aí no dia 10 de junho, entrava aí 4 alunos. E aí nós temos aí no dia 26/8, onde nós temos aí 3 alunos que também participaram do nosso plantão. Olha lá, a gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou frações decimais. Lembrando aí que os denominadores vão ser 10 e 100. E também trabalhamos a localização em retas. Se tiver dificuldade, entra no plantão. Se também tiver dificuldade, utiliza sempre régua para estar dividindo aí em partes iguais, tá bom? Na próxima aula nós vamos entrar aí com o nosso conteúdo de números decimais. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.